Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. E aí, alunos, como estão todos? Um grande abraço, professor André. Hoje nós vamos ver os pretéritos em espanhol. Vou fazer uma aula resumo para vocês sobre os pretéritos, né, como a gente forma ele, como a gente conjuga, como é o processo de cada um deles. Então, atenção à aula, os detalhes, qualquer coisa você volta e pega aí os pontos importantes, porque se confundem um pouco. Normalmente os alunos confundem entre um e outro, aí faz aquela miscelância toda aí, já era. Né? Então, para acontecer isso com você, presta atenção no professor aqui e se liga nos pontos importantes. O primeiro pretérito que nós vamos ver é o pretérito perfeito. E lembrando aqui algo importantíssimo, lembrar e relembrar que o pretérito sempre remete ao passado. Tá? Então, sempre quando você for conjugar o verbo, for fazer a questão da frase, analisa esse ponto e parte desse princípio. Tá? Primeiro pretérito perfeito. Qual é a particularidade do pretérito perfeito? Tá? Nós utilizamos dois verbos para conjugar esse verbo, para demonstrar a ação. Então, nós usamos o verbo haber no presente do indicativo, atenção, verbo haber no presente do indicativo, mais o particípio dos outros verbos. Lembrando, o particípio regular ele é formado por ado, para os verbos terminados em ar na primeira conjugação, hablar, hablado, caminar, caminado, ok? E verbos terminados em er, segunda conjugação, e ir, terceira conjugação, é ido, comer, comido, vender, vendido, vivir, vivido, sentir, sentido. Então, é só simplesmente hacer esto. Lembrando que temos os verbos, esses são os verbos regulares. Os verbos irregulares, cada um tem sua particularidade. Um exemplo para vocês, verbo escrever, escrito, verbo hacer, hecho, verbo decir, dicho, ok? Então vamos à conjugação aqui, presta atenção aqui na tábua e no quadro para vocês entenderem. Verbo haber no presente, yo, e, tu, has, él, ellos, te, a, nosotros, hemos, vosotros, habéis e ellos e ustedes han. Esse é o verbo haber conjugado no presente, e agora a gente vai colocar junto com o particípio, para poder formar realmente o pretérito perfeito. Então vamos pegar o verbo hablar. Yo he hablado con nosotros. Tú has hablado con su amigo. Él, ellos, te ha hablado. Nosotros hemos hablado con el profesor. Vosotros habéis hablado e ellos han hablado com seus amigos. Interessante você perceber, né, o verbo conjugado vai ser o verbo haber e os outros verbos vão seguir o particípio da mesma forma para todas as personas, tá? Com exceção dos verbos, analisar os verbos irregulares que têm a sua forma particular também. Vamos pegar um verbo irregular para conjugar. Vamos pegar o verbo escrever. Yo he escrito una carta. Tú has escrito una carta. Él, ellos, te ha escrito una carta. Nosotros hemos escrito, vosotros habéis escrito y ellos han escrito. Permanece da mesma forma o verbo haber conjugado no presente e a gente só vai fazendo o particípio dos verbos. Esse é o pretérito perfeito, né? Estudar com carinho, com zelo, criar suas próprias frases para você exercitar esse ponto, para não ficar dúvida. Agora vamos para o pretérito indefinido. Tá? Para os verbos terminados em primeira conjugação, terminados em ar, primeira conjugação, essa é a terminação. Terminação das personas de yo vai ser e, haste, o, amos, hastes e aram. Vamos pegar um verbo. Vamos pegar o verbo hablar. Yo hablé con su amigo. E tu hablaste, ellos te habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis e ellos ustedes hablaram. Primeira conjugação, todos os verbos na primeira conjugação, simplesmente nós vamos utilizar essa terminação. Pontos importantes. A primeira persona e terceira do singular, primeira, yo, terceira, el, ellos, te, são tildadas, acentuadas, tá? Um detalhe importante para vocês frisarem aí, tá?
E os verbos terminados em er e ir também têm a sua terminação particular. E é a mesma terminação para as duas conjugações. Como vai ficar? Vamos pegar o verbo vender como exemplo. Verbo vender. Yo vendi. Tu vendiste. Él, ellos, usted vendió. Nosotros vendimos. Vosotros vendisteis. E ellos, ustedes vendieron. Da mesma forma que na primeira conjugação, as personas acentuadas, tildadas, é yo e ele, ellos, usted. Ok? Então, ó, frisa aí para você não se esquecer, para você não se olvidar. Ok? E vamos pegar um verbo na terceira conjugação para fazermos confirmar que o professor disse que é a mesma terminação. Verbos vivir. Yo vivi, tu viviste, ele, ellos, usted vivió, nós outros vivimos, vivisteis e vivieram, tá? Mais uma vez frisando, nada melhor, nada melhor que fazer suas próprias orações, frases, para você internalizar o conhecimento, ok? Agora vamos para o verbo pretérito, imperfeito. Vou virar para cá, fica melhor. Então o verbo pretérito imperfeito também tem a sua forma particular, né, de conjugação. Verbos terminados em ar, primeira conjugação, mais uma vez. Aqui são as terminações. Vamos pegar o verbo caminar. Yo caminaba. Tu caminabas. Ele, ellos, usted caminaba. Nós outros caminábamos. Vosotros caminabais. E ellos, ustedes caminaban. Tá? Essa vai ser a terminação para todos os verbos terminados em ar, ou seja, na primeira conjugação. Verbos terminados na segunda e terceira conjugação, er e ir, também vão ter uma terminação somente para os dois. Tá? Então, qual vai ser essa terminação? É ia, né, para a primeira persona de yo, para tu ias, ia, nós outros íamos, iais e iam, mas nós vamos acrescentar ao verbo. Vamos pegar um verbo, então, para entendermos melhor.